Olá, intervalo de aula começando aqui na TV Goiânia Band e também no nosso canal do YouTube com edição inédita. O intervalo de aula é um programa oferecido pela Faculdade Araguaia, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Na edição de hoje, a pedagoga Grace Bezerra, que é também neuropsicopedagoga e Master Coach, aborda o assunto coaching infantil e apresenta os desafios da educação na atualidade e como o coaching pode ajudar pais, mães e professores nesse processo. Acompanhe a entrevista. Olá, hoje o intervalo de aula aqui da Faculdade Araguaia recebe a profissional Grace Bezerra, que é pedagoga, neuropsicopedagoga e também Master Coach. Muito obrigada pela sua presença aqui no intervalo de aula. Oi, eu agradeço o convite, estou muito feliz em estar aqui, poder contribuir, para o programa de vocês, e é isso. E o assunto de hoje é coaching infantil, mas para começar, eu vou pedir para a Grace trazer umas diferenças entre o que é coach, coaching e coaching. Então vamos lá. O coach é o profissional, esse profissional que ajuda uma pessoa, nesse caso do coaching infantil, ele ajuda uma criança ou um adolescente e também ajuda a família. Então, o coach, ele é o profissional, o que faz o treinamento, que ajuda uma pessoa a sair de um ponto A e chegar em um ponto B. O coach é quem vai passar pelo processo. No caso, a criança, o adolescente, a mãe, os pais, E o coaching é o processo, é uma metodologia, na verdade, é uma metodologia com técnicas, ferramentas para ajudar essa criança, essa família a sair de um ponto A e chegar em um ponto B. Então, para isso, precisa de uma metodologia. Então, são as ferramentas, as técnicas que nós utilizamos. E você é coach tanto de família quanto de escolas, no ambiente educacional também você atua. Isso. Quando eu comecei a atuar, atuando, nós chamamos de coachitório, que é o espaço onde eu recebo essas famílias, as crianças. Então, eu comecei a atuar somente com a criança. Mas, ao longo do processo, você percebe que a criança está ali precisando de uma ajuda e, muitas vezes, eu preciso trabalhar a família para que essa criança realmente consiga ter um avanço. E eu trabalho, então, hoje com a família, eu trabalho em escolas, com palestras para ajudar em treinamentos para os educadores, para eles também conhecerem essas técnicas, essas ferramentas, e estar ali na sala de aula um dia a dia com o seu aluno. Então, hoje acaba que eu trabalho com as mães, na verdade, os pais, no geral, o pai e a mãe, e também com os educadores. Fala um pouco pra gente o que é o coaching infantil, que idade que pode já começar? Ótimo, boa pergunta. Eu costumo dizer, Tatiana, que o coach ele pode começar esse processo de maneira informal na primeira infância, que seria de 0 até 6 anos. Porque essa criança ela está ali em contato com os pais. Então a mãe ela já pode começar a ser coach do seu filho. Ela já pode ali através da sua inteligência emocional, ela já pode no dia a dia estar trabalhando técnicas, colocando essa criança às vezes na frente do espelho, falando frases positivas. Então ali já está acontecendo um processo. Então no caso é um coaching informal, de 0 a 6 anos. Com 6 anos a criança ela já tem uma maturidade para conseguir passar pelo processo. Então hoje eu trabalho com crianças a partir de 6 anos. E quando a criança tem menos de 6 anos, eu trabalho com as mães. As mães me procuram porque elas que precisam melhorar a sua performance como mãe, para que elas consigam ali ajudar as crianças nessa primeira infância. E também com os educadores, Quando se trata de educação infantil, é mais importante trabalhar o educador, para que ele tenha técnicas para trabalhar com essa criança nessa primeira infância, para que essa criança já comece aí essa primeira fase da vida dela, sendo uma criança que tenha autoconfiança, uma criança que tenha uma boa autoestima, e é isso. Quais são as indicações? Quando é que uma mãe, um pai pode pensar assim, nossa, meu filho precisa, de coaching? Bom, eu sempre falo para muitas pessoas que me procuram, conversam comigo, que esse processo, ele é importante para eu acredito que todas as crianças deveriam passar por esse processo. Porque todos nós precisamos de ajuda, em algum momento da nossa vida. Então, eu acredito que esse processo é importante para todas as crianças. Porém, esse processo é para crianças que estão
com problemas, apresentando dificuldade para lidar com as suas emoções, crianças que muitas vezes estão desmotivadas, sem interesse para estudar, muitas vezes são muito caladas, muitas vezes aquela criança que ela é introspectiva, ela é muito tímida e os pais ficam preocupados, meu Deus, por que meu filho é tão tímido? Por que ele não se comunica? Então essa criança, ela pode passar por esse processo. Então crianças que estão também com dificuldade na aprendizagem, por que essa criança com dificuldade na aprendizagem precisa passar por um processo como esse, que é um processo de autoconhecimento, de automotivação, de motivação, na verdade, porque essa criança, muitas vezes, ela pode estar sendo taxada ali com dificuldade de aprendizagem, um déficit de atenção, alguma coisa, sem ter passado por um especialista, e muitas vezes o que está acontecendo com ela, essa distração que ela está tendo, pode ser por conflitos emocionais. Então, se ela passa por um acompanhamento que trabalha a motivação, que trabalha o autoconhecimento, que trabalha as emoções positivas, ela tem grande chance de ter um avanço. E é importante unir a parte cognitiva, não tem como separar mais, a parte cognitiva com a parte emocional. As duas estão interligadas. Então, eu preciso, essa criança também com dificuldade de aprendizagem, ela passando por esse processo e melhorando o seu emocional, ela também tem grande chance de melhorar na sua parte cognitiva. Então, é isso. Grace, você já está trazendo aqui alguns benefícios do coaching. Elenque para a gente o que você considera principal. Então vamos lá. É importante falar que no processo de coaching envolve várias ciências, né? Quais são essas ciências que nós temos aí? É um conjunto de ciências, né? Psicologia positiva, neurociência, PNL, que é programação neurolinguística, que é o pensar e depois falar. É o poder da palavra. Quando você fala, as coisas têm mais chance de acontecer. Então, trabalho muito isso no coachitório. E é importante falar da inteligência emocional. Então, assim, esses benefícios, né? Quando eu trabalho com inteligência emocional, eu preciso pensar aí, eu vou falar para vocês 5 passos aqui da inteligência emocional, que a criança, ela vai receber isso, a criança, os pais, o educador, quando ele passa também pelo processo, que quais são esses 5? Autoconhecimento, a motivação, o autocontrole, a empatia, habilidades sociais, que é muito importante. Então, quando a criança passa por esse processo, ela vai sair trabalhando essas habilidades. E ela tem grande chance de melhorar comportamento, de melhorar o relacionamento, quando se trata de empatia, de autocontrole, aprender a ter mais um equilíbrio com as suas emoções, aprender a lidar no dia a dia, tanto com os amigos na escola, com os pais em casa, no convívio dela social. O coach, ele tem ferramentas, tem técnicas que ajudam tanto a família quanto a criança. Atividades ali onde a criança começa a ter mais autoconhecimento sobre a sua própria vida. Atividades também que os pais, eles começam a ter mais autoconhecimento também. Vou deixar aqui um exemplo. Por exemplo, as mães, elas chegam pra mim, meu filho enrola demais, ele procrastina, ele demora pra fazer as coisas, eu não tenho paciência. Geralmente a criança que não sabe se organizar o seu tempo, os pais também têm dificuldade de organizar o seu tempo. Os pais também são pessoas que procrastinam, deixam as coisas para a última hora. E essa criança, se ela convive em um ambiente ali, familiar, que as pessoas não têm organização com a sua rotina, com o seu dia a dia, a criança também vai aprender a ter esses hábitos. Então, precisa trabalhar tanto os pais quanto as crianças. E o coach ajuda com técnicas, por exemplo, eu sento com a criança, eu monto um planejamento, eu pergunto o que ela precisa melhorar no seu dia a dia, ela me fala, preciso fazer minha atividade na hora certa, eu preciso ter horário, e ali nós vamos trabalhando, eu vou fazendo várias perguntas, porque o coach, ele trabalha, é muito importante falar isso, o coach, ele trabalha o tempo todo com perguntas poderosas. Então, eu preciso fazer várias perguntas, e são essas perguntas que ativam na criança lá no cérebro uma sinapse. E ela forma ali um novo pensamento. Se ela tem uma identidade formada, o coach trabalha muito essa questão da identidade da criança. Se ela tem uma identidade ali fortalecida, uma inteligência emocional, essa automotivação, se ela sabe quem ela vai ter mais facilidade de lidar nesse dia a dia com tudo isso, com planejamento, essa organização. Você estava falando aí na resposta, você citou o professor. O coaching infantil e educação. Vamos lá para a escola agora? Vamos para a escola, adoro esse tema. Então, QI e o QE, né? A inteligência emocional e a inteligência das disciplinas. A parte cognitiva. Uhum. Vamos falar um pouco da diferença e a importância do coach para acessar esse coeficiente emocional, né, que a gente precisa desenvolver. Isso. Bom,
eu costumo falar que os professores, tanto os professores quanto os pais, eles estão o tempo todo preocupados com o QI. Eu acredito que isso é até assim, uma parte da história da educação. Que lá atrás, na história da educação, as crianças que tinham dificuldades, elas eram separadas em salas. Tinha a sala dos mais inteligentes e a sala dos que tinham dificuldade de aprendizagem, né? E aí, com o tempo, isso na história foi mudando, chegou a inclusão e tal, isso foi mudando. Mas até hoje tem essa parte cultural, eu acredito que tanto com os pais quanto com os professores, que é essa questão de se importar muito, se preocupar muito com o QI, que é a parte cognitiva. Essa criança, e ele coloca na escola, aquela criança, ela precisa todos aprenderem ao mesmo tempo, todos juntos, o mesmo conteúdo, e tem crianças que têm habilidades diferentes, e aí eles valorizam muito, tanto os educadores quanto os pais, esse QI, os pais. Meu filho tem que ser o primeiro da sala, ele tem que tirar só nota boa, e muitas vezes a criança não tem habilidade na matemática, no raciocínio lógico, e essa criança às vezes fica ali travada na aprendizagem, porque ela sente aquela cobrança dos pais. Eu tenho um caso assim, a criança quer mostrar para os pais que ela consegue, mas ela já está travada pela cobrança, né, por perceber que não está conseguindo, então essa criança precisa de ajuda. E aí essa questão do QI, eles levam isso muito em consideração. Mas hoje, as empresas valorizam mais o quê? A questão do emocional. Porque o emocional, ele é tudo na vida de uma pessoa. QI, muitas vezes, ele não quer dizer nada. A pessoa, às vezes, muito inteligente, ela tem até mais dificuldade em se adaptar em algumas situações. Isso já é comprovado através de pesquisas. As pessoas com QI elevado, elas são muito calculistas, elas são analíticas demais. Às vezes, elas têm mais dificuldade de tomar uma decisão. E quando a pessoa tem esse QE, esse equilíbrio emocional, ela tem mais facilidade em tudo na vida, em todas as áreas da vida dela. De acordo com as últimas teorias, com as novas teorias, hoje tem até um livro que fala muito sobre isso, que é O Cérebro da Criança. Eu indico muito esse livro para as famílias. Eu acredito que todas as mães, todos os educadores, eles deveriam ler esse livro, que é O Cérebro da Criança. É um livro que foi escrito através aí da neurociência, e nesse livro ele mostra muito ali essa realidade do QI e do QE, que é ter esse equilíbrio. É muito importante, a partir da primeira infância, já começar a trabalhar essas habilidades com a criança, fortalecer tanto o lado emocional quanto essa parte cognitiva. E nessa primeira infância é o momento mais importante de trabalhar esse cognitivo. Aquela criança, por exemplo, que talvez não herdou a parte genética das habilidades na matemática. Se já começa a trabalhar na primeira infância, essa criança tem mais chance de desenvolver essa habilidade e não ter um problema de aprendizagem mais na frente. Então é muito importante trabalhar aí esse equilíbrio do QI e do QE. E não só valorizar aquela criança que tem um QI elevado, porque a criança que tem dificuldade nessa parte cognitiva, se for estimulada, ela pode ter um grande sucesso na sua vida mais na frente, até maior da pessoa que tem o QI elevado. E no ambiente educacional, creches, escolas, como é que são as frentes de atuação do coach? Então, nas creches e nas escolas, o mais importante é trabalhar primeiro a família, né? As escolas, muitas escolas, elas têm aí escola de pais, né? E trabalhar a formação continuada para os educadores e a escola de pais, ali onde a escola esteja de portas abertas para receber essa família. E também ali está ensinando, né? Os próprios educadores estarem ali à frente, às vezes ensinando os pais como lidar no dia a dia, trabalhar mesmo a família e os educadores. Porque nessa primeira infância, se os pais e os educadores têm esse equilíbrio emocional, se eles também têm técnicas, eles vão conseguir alfabetizar essa criança quando a gente se trata da parte emocional, porque eles também são alfabetizados emocionalmente. Então, primeiro eu preciso trabalhar ali com os educadores e com os pais, para que dessa forma eu consiga alcançar a vida da criança. Grace, você trouxe algumas ferramentas aqui que são utilizadas no coach, vamos dizer assim, né? Jogos, né? Alguns materiais para apresentar. Eu tenho certeza que tem professores, pedagogos, né? Psicólogos, psicopedagogos aí que estão nos assistindo, e também os pais, né? Que têm interesse de conhecer um pouco desse material. Você pode apresentar para a gente? Então, olha, eu vou mostrar aqui para vocês esse jogo, né? Ele chama Sou, Não Sou. Esse jogo, qual o maior objetivo dele? É um jogo de autoconhecimento. Então, agora eu vou mostrar aí para vocês
Como você trabalhar o autoconhecimento com a criança? Eu preciso primeiro fortalecer, né, no coachitório, nas técnicas de coach ali no dia a dia, primeiro eu trabalho fortalecendo a autoestima dessa criança. E depois eu entro com os pontos negativos, porque no coach você trabalha o perfil comportamental. Então eu aplico um teste nos pais para descobrir qual é o perfil comportamental, para conhecer ali um pouco essa família, quais são as qualidades desses pais, quais são os defeitos, porque o coach vai trabalhar com eles com perguntas poderosas para avançar, para melhorar os comportamentos como pais. E trabalho também as perguntas com as crianças. Então com a criança acontece o trabalho de uma maneira bem lúdica e eu trabalho primeiro a autoestima. Então, por exemplo, essa carta aqui, ó, tá escrito assim, bonito. Aí a criança vai escolher, são várias cartas, aqui tem mais de 100 cartas, a criança vai escolher ali 10 qualidades naquele dia. Aí ela vai me falar sobre essas qualidades. Por que você é bonito? Quando ela fala, ela começa, às vezes ela nem se acha tão bonita, mas só de falar, ela começa a acreditar e aquilo fortalece a autoestima. Então ela fala, eu sou bonita, eu sou corajoso, eu sou muito caprichoso. Às vezes a criança nem é uma criança tão caprichosa. E aí, às vezes, os pais, quando eu falo, olha, ele pegou as qualidades, falou que é caprichoso, o pai fala, não, mas ele não é caprichoso, aí eu corrijo o pai. Por quê? Porque precisa ajudar a criança a acreditar naquelas qualidades, que ele de fato é. E isso faz com que a criança mude os seus comportamentos. Então a criança fala, eu sou caprichoso. Eu falo, parabéns, você realmente é caprichoso. E aí eu pergunto por quê. Me fala uma pergunta muito usada nos processos de coach é assim, ó, me fale um pouco sobre isso. Aí a criança começa a falar. Ela fala, me fala um pouco mais. E ali a criança começa a falar por que ela é caprichosa, por que é corajoso e bonito. Então aqui eu estou mostrando três qualidades, mas lá no Coach Story eu trabalho várias. E essas qualidades é um trabalho assim que em todas as sessões eu gosto de revisar, para que de fato fortaleça a criança ou o adolescente. E aqui são os defeitos. Por exemplo, a criança escolhe lá para mim. Eu estou muito desanimado. Aí eu falo, é mesmo, mas me fala um pouco sobre isso. Por que você está tão desanimado? E a criança vai, estou desanimado com as tarefas da escola, é muita atividade, eu preciso ir para tal lugar, preciso fazer isso, estou muito cansado, ou então dormi muito tarde, estou ficando muito no celular, estou dormindo tarde e tal. A criança vai trazendo muitas coisas ali para mim. E aí ele fala, estou desanimado, né? Estou muito irritado, eu estou muito nervoso. Me fala sobre isso. Você está irritado aonde? Com quem? O que está acontecendo? E aí tem as perguntas. E aí ele vai falando e eu vou trabalhando com essa criança. Ansioso, estou muito ansioso. A maioria das crianças falam assim pra mim, eu não consigo esperar as coisas, estou muito ansioso e tal. E aí eu vou trabalhando. A partir do momento que a criança me fala esses defeitos, eu começo a perguntar para ela. Aí na próxima atividade, na próxima sessão, eu começo a trabalhar com ela que isso é coaching. É o processo. Eu começo a perguntar para ela assim, então tá bom, esse é um defeito. Você quer continuar com esses defeitos? Ela fala para mim assim, não quero. Então o que nós vamos fazer para melhorar, para mudar? Aí a criança me fala, olha, desanimado, eu acho que eu posso começar a ficar mais animado para fazer minhas atividades. Ele começa a falar. Quando a criança começa a falar, eu começo ali a traçar metas com ela, começo a anotar o que ela está me falando, as metas. E aí eu coloco lá a pergunta também, que é uma pergunta do processo, de 0 a 10, quanto você se compromete a não ficar tão desanimada, a realmente cumprir esse nosso combinado. Ela, tem algumas crianças que dão 9, outras dão 10, algumas falam 7, aí essa eu continuo trabalhando com ela. E aí você vai trabalhando nesse processo com a criança, ou com o adolescente. E isso aqui muda, dá uma virada de chave na criança, nos pensamentos, no dia a dia, nos comportamentos. Então, essa atividade mesmo aqui, ela é a atividade do coach, ela é uma atividade de autoconhecimento e que que ajuda muito na questão comportamental. Então, é um exemplo que eu estou deixando para vocês. E assim, se o educador que está assistindo não tem o jogo e tal, ele mesmo pode imprimir mesmo várias qualidades, vários defeitos, fazer uma dinâmica em sala de aula com as crianças, né? Fica a dica para quem está assistindo. Além desse jogo, eu quero deixar também aqui outras sugestões, outras dicas, né? Essas caixinhas, ó. Que emoção é esta? Né? São atividades para trabalhar a inteligência emocional, o autoconhecimento, para ajudar a criança a aprender a controlar e conhecer também, né? Porque muitas vezes a criança ela nem conhece esse sentimento e essas emoções. É muito importante, uma dica que eu vou deixar, né, também para os pais e para os educadores também. A criança está muito nervosa na sala de aula. O professor pode falar, eu percebo que você agora está nervoso, vou esperar você se acalmar e depois nós podemos conversar. Porque isso, naquele momento quando ele fala assim com a criança ou com o adolescente, ele está aprendendo. Nossa, realmente, eu estou nervoso, né? Então, assim, eu percebo que você está muito ansioso, eu vou esperar você se acalmar. Então, aqui são imagens, né? Por exemplo, a criança, essa aqui, ó, com medo. É uma criança correndo
e com medo do monstro. Aí aqui tem as palavras, onde a criança vai ter que procurar raiva. Ela vai precisar procurar nos desenhos qual cartinha que representa a raiva. Aí depois, amor. Ela vai precisar procurar as cartinhas que representam o amor. E aí vai aqui vários, medo, nesse caso aqui do menino correndo do monstro. Muitas crianças apresentam muito esse medo, né? Normal aí no início, na primeira infância. E aí ele vai falar ali sobre aquele medo. Então, essa atividade aqui é como se você fosse puxar uma conversa com a criança e nesse momento a criança está ali aprendendo sobre inteligência emocional, porque para trabalhar a inteligência emocional com a criança é através de jogos, é através de dinâmicas, é através dessas ferramentas. E esse aqui é o joguinho dos dilemas. Às vezes as crianças apresentam aí aquela questão da mentira, ou o medo de falar alguma coisa, ou às vezes escondem, né? Algum comportamento que fica com vergonha. E aí esse joguinho aqui traz algumas histórias que você conta para a criança e pergunta para ela o que ela faria no lugar. Histórias, assim, de crianças fazendo coisas erradas, tendo comportamentos que não é o certo. E aqui no joguinho, a criança vai ter que... Ela escuta a história e ela vai ter que me falar como ela agiria nesse momento. E aí ela precisa ali falar para mim de que forma ela agiria de uma maneira positiva. E isso trabalha também essa habilidade da criança resolver problemas, conflitos. Essa aqui eu gosto muito, é a caixa mágica de perguntas para a criança. Essa caixa mágica, ela vem perguntando quem sou eu, o que você mais gosta na sua família, o que te deixa feliz, o que te deixa muito triste. E aí nesse momento você pode investigar muitas coisas na criança. Eu costumo falar que esse processo do coach, porque eu também sou neuropsicopedagoga, e na neuropsicopedagogia nós fazemos a anamnese, que é o momento onde você faz uma entrevista com a família para conhecer mais esse contexto familiar. No coach, eu também gosto de perguntar, eu pergunto para a família, por que você está procurando esse trabalho? Qual objetivo você gostaria de alcançar na vida da criança ou do adolescente? E ali, nesse momento, eu faço uma investigação e quando a criança, nessa caixinha, que ela vai trazendo muitas coisas à tona, eu já vou ali anotando para depois chamar a família e trabalhar também a performance desses pais. Como eu posso ser um pai melhor? E o educador também, né? Como eu posso ser um educador melhor? Porque o coach é isso, é tirar você de um ponto A e te levar para um ponto B, aonde lá no ponto B você realmente vai ser uma pessoa bem melhor. Bom, e para encerrar, a Grace trouxe aqui para gente alguns livros que ela vai apresentar e que vão fazer a diferença na sala de aula, na casa da pessoa. Isso mesmo, eu trouxe, olha, esse aqui é uma indicação que eu vou deixar até mesmo para os educadores também, é um livro para os pais, porém aqui o educador fazendo leitura, ele também vai até, assim, ter um conhecimento maior nessa questão familiar, né, nesse contexto familiar, porque o educador precisa ter essa parceria, essa troca, né, entre família e escola. Então esse livro aqui é um livro aí novo, Coach para Pais, Estratégias e Ferramentas para Promover a Harmonia Familiar, então vou deixar essa como sugestão aí para vocês. Tem também aqui o Florescer. O Florescer, ele é um livro assim, eu falo que ele é um livro incrível, porque é um livro do psicólogo americano, do Seligman, que desenvolveu a teoria da psicologia positiva, né? Que é uma das últimas, teorias aí, últimas aí, a última que saiu. E esse livro aqui, ele vai ensinar você a ter mais gratidão, essa questão de ter pensamentos positivos. Então fica a dica tanto para os pais quanto para os educadores. Ele é um livro para você entender mais sobre bem-estar, que é um assunto que está em alta aí nas universidades americanas aí fora, né? É um assunto que tem sido estudado mesmo para ajudar essa geração. E esse aqui eu gosto muito sobre aprenda a ser otimista. Se os pais e os professores são pessoas otimistas, eles também vão conseguir desenvolver essa habilidade nas crianças e nos adolescentes. Então, eu sou a primeira que preciso dar exemplo na minha casa como pessoa otimista. Muitas vezes os pais reclamam ou os professores reclamam daquela criança que ela está desanimada, que ela não quer estudar, que ela está assim, mas muitas vezes essa criança só está levando punição. E muitas vezes também ela está convivendo com pessoas que também são desanimadas, são pessoas que reclamam muito, são pessoas que não têm essa questão do otimismo. Então é muito importante desenvolver isso desde a infância, que essa criança tenha assim, aquele poder de acreditar que tudo vai dar certo, mesmo que algo deu errado, ela tenha uma dificuldade, mas que ela desenvolva essa habilidade de saber lidar com problemas, conflitos, né, frustrações. Então esse livro também é do mesmo psicólogo. E por último eu vou deixar esse aqui, que eu acredito que todo educador deveria ler, sobre a inteligência emocional, que é do Daniel Goleman, ele que desenvolveu essa teoria, né?
dizem aí que ele é o pai da inteligência emocional. Então, esse livro, ele vai trabalhar, ele vai ensinar passo a passo o que eu preciso ter para conseguir ter essa inteligência emocional, que é o que eu já havia falado, sobre o autocontrole, a empatia. Ele vai falar aqui sobre os 5 passos para adquirir a inteligência emocional. Então, assim, essa geração hoje precisa, né? A escola precisa aí ficar atenta aos educadores, porque hoje nós estamos vivendo em novos tempos. Hoje nós precisamos de novas ferramentas para a sala de aula. A educação, a história da educação, a educação antiga, tanto dos pais como da escola, era muito autoritária, né? Eu até falei sobre a questão da palmatória, a maneira das punições, né? Da suspensão, advertência. Isso vem lá da história antiga da educação. Então, hoje nós estamos vivendo em outros tempos, nós estamos vivendo aí, as famílias mudaram, a educação também precisa mudar, né? O mundo mudou, a tecnologia, né, avançou aí, então tudo tem mudado. Por que a educação não pode mudar? Então, nós precisamos de novas ferramentas para estar aí atuando em sala de aula, para conseguir, de fato, ajudar essas crianças nesse tempo. Grace, muito obrigada por trazer tantos conhecimentos relevantes para nós aqui no intervalo de aula e para o público hoje. Obrigada a vocês, eu me sinto muito honrada de ter sido convidada para participar e para estar aí contribuindo. A minha missão é essa mesmo, a minha missão é contribuir para que realmente aconteça transformação na vida dos educadores, na vida das crianças, na vida dos pais, das pessoas, né? E eu realmente sou apaixonada em educação, eu tenho certeza que eu estou na profissão certa e é isso, eu que agradeço o convite. Estude na Faculdade Araguaia no período matutino e garanta até 50% de desconto durante todo o curso. Na Faculdade Araguaia são mais de 30 opções de cursos presenciais e à distância. Conheça todos. Faculdade Araguaia, conceito institucional máximo pelo MEC. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Macroscópica ou microscópica. Estude todas as formas de vida. Faça ciências biológicas na Faculdade Araguaia e destaque-se atuando na área de educação. Conheça todas as possibilidades e acesse faculdadearaguaia.edu.br. Transforme sua realidade com a Faculdade Araguaia, instituição bem conceituada pelo MEC, com opções de cursos em todas as áreas. Acesse Faculdade Araguaia, a escolha que transforma. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Construa um futuro de sucesso. Faça arquitetura ou engenharia civil na Faculdade Araguaia e concretize muitos sonhos. Escolha entre os períodos matutino ou noturno. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Macroscópica ou microscópica. Estude todas as formas de vida. Faça ciências biológicas na Faculdade Araguaia e destaque-se atuando na área de educação. Conheça todas as possibilidades e acesse faculdadearaguaia.edu.br. Bom, e se interessou pelo assunto, vale a pena seguir o Instagram da pedagoga Grace Bezerra, Master Coach e também neuropsicopedagoga. Anote aí, gracebezerra.mastercoach. Essa edição do Intervalo de Aula fica por aqui, mas continuamos conectados em nossas redes sociais, compartilhando os conhecimentos trazidos por professores e profissionais renomados. Conto com você para difundir todos esses conhecimentos. Um grande abraço e até o próximo sábado.